Alexandre, a gente ao observar os astros, observar o céu, a gente percebe que eles não ficam fixos no céu. Eles têm um movimento, e isso deve se dar por alguma razão. A razão é devido ao movimento de rotação da Terra, que faz com que os objetos, os corpos celestes no céu, tenham um movimento aparente de leste para oeste. Bom, isso a gente tira uma segunda inferência, que é, já que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a gente consegue perceber isso, seja com a foto de longa exposição ou com a filmagem em tempo acelerado, que as estrelas, seja no Polo Norte ou seja no Polo Sul, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, perdão, elas giram em torno do próprio eixo, de um eixo ou de um ponto fixo lá no céu. No Polo Norte isso é mais perceptível, porque a estrela polar ela nunca se desalinha ali com aquele ponto de rotação, ou seja, ela está muito próxima ao eixo de rotação da Terra. Mas não é o próprio eixo de rotação, sim a projeção desse eixo de rotação. No Polo Sul a gente não tem uma estrela polar, não tem uma estrela tão brilhante quanto a estrela polar nesse ponto de rotação, nessa projeção, mas a gente percebe o próprio Cruzeiro do Sul, durante a noite, o seu movimento de rotação em torno daquele ponto específico. Ou seja, isso demonstra que a Terra está girando e não que o universo está girando em torno da Terra. Né? Além disso, durante o ano, seja durante os meses ou até períodos mais prolongados, como as estações, a gente não percebe que as mesmas constelações estão no céu durante todo o ano. Ou seja, isso também deve se dar por alguma razão. A razão é o movimento de translação da Terra, que faz este percurso em torno do Sol. Este movimento faz com que um determinado grupo de estrelas, ou uma constelação em específico, seja favoravelmente visível em uma certa época do ano. Como, por exemplo, a configuração formada pela estrela alfa da Águia, Altair, a estrela Vega, que é a alfa da Lira, e a estrela alfa da constelação do Cisne, que é Deneb, que formam um triângulo conhecido verão, né? no hemisfério norte como o Triângulo do Verão, que é perceptível desde as antigas culturas que essa configuração surgia, era favorável à visualização dela na estação do verão. Outra é a constelação de Órion, que é favoravelmente observável entre o verão e o outono aqui no hemisfério sul. Ou seja, tanto esse movimento de translação quanto esse movimento de rotação, além de outros movimentos que a Terra faz, como a nutação, a precessão do periélio, dentre outros, eles têm uma característica em comum, eles têm uma coisa em comum, que é a periodicidade. E essa coisa, ela vai embasar o fundamento da própria astronomia, ou seja, ela vai demonstrar que existe aquele período em que as coisas se repetem, dado esse movimento de rotação e translação da Terra, principalmente. Apesar de que os movimentos, os demais, como a nutação e a precessão periódica, não serem tão perceptíveis, porque são milenares, ou seja, eles fazem um ciclo em alguns milhares de anos. Então, principalmente a translação e a rotação, eles nos vão dar características que são capazes de mapear as estrelas com certa precisão, que é o caso dos astrônomos antigos que fundamentaram a revolução da gravitação universal. Um deles é Tycho Brahe, que possuía os melhores dados de posicionamento, né, as melhores medições de posições de astros, um catálogo vasto com posições de astros, e também das posições planetárias dos planetas que são visíveis a olho nu para a época dele, pois não se havia a invenção do telescópio ainda. Então ele possuía medições muito precisas com o seu quadrante, que era enorme, que dava ali uma precisão muito grande, que era de cerca de 4 segundos de arco, algo imperceptível a olho nu. Até hoje em dia, com instrumentos relativamente sofisticados, é difícil conseguir uma precisão dessa natureza, somente com instrumentos com uma precisão muito refinada e que consegue replicar esse tipo de dado que Tycho Brahe conseguia. Esses dados, né, que Tycho ele conseguiu
uma compilação de dados de 20 anos, né, um vasto número de dados, serviu de base para Johannes Kepler formular as leis do movimento planetário. Assim como Newton também utilizou dessas compilações e até mesmo das observações próprias, ele percebeu que essas anotações, essa compilação de dados, que aquilo tinha um valor científico muito grande. Ou seja, a revolução dada, a revolução científica impulsionada por Kepler e Newton, que resultou na gravitação universal e na explicação do fenômeno da gravidade naquela época, se fez devido a essa compilação de dados. E essa sistematização só foi possível por causa desses movimentos de rotação e translação, que nos trouxeram periodicidade. Ou seja, abandonou-se aquele diagrama de Copérnico, onde as órbitas planetárias eram perfeitamente esféricas, não, perfeitamente circulares, tendo o Sol como centro das esferas, e a partir dos dados se obteve que as órbitas eram elípticas e matematicamente se formulou ou se conseguiu dar uma previsão, seja futura ou pretérita, de posicionamento dos astros, a partir daquela lei da gravitação universal de Newton. E tudo isso com base nesses dois movimentos. E essa tabulação é cadencialmente feita por Tycho Brahe. Ela nos trouxe um sistema de coordenadas, né? Na Terra a gente tem um sistema de coordenadas, pode se chamar sistema cartesiano, não denominado, mas ele tem duas componentes, que é a latitude e a longitude. E através disso a gente determina qualquer posição aqui na Terra, seja do Polo Norte ao Polo Sul, de leste a oeste. Através dessas duas componentes a gente determina qualquer posição no globo terrestre, mesmo ele não sendo um plano, né? Mesmo ele tendo uma geometria esférica ou quase esférica. Para a esfera celeste, ou seja, aparentemente uma esfera, a gente tem o mesmo sistema. Na verdade, a gente tem mais de um sistema, que é o sistema de coordenadas altas e mutais e o sistema de coordenadas equatoriais, né? O sistema de coordenadas altas e mutais ele é mais simples e a gente pode falar um pouco disso. O sistema de coordenadas altas e mutais possui duas componentes. Uma que é o azimuth, que pode ser considerado como... que é o plano da horizontal, que você determina a posição do astro em graus a partir do norte em direção ao astro que você quer. Até o astro em direção ao leste, né? E o altitude também em graus, que vai do horizonte até o astro que você quer, sempre na direção do zênite, né? Outro sistema derivado é a medição zenital, que é a medida em graus também, a partir do zênite até o astro em direção ao horizonte. Ou seja, é o complemento do ângulo que a gente mede de altitude. Outro sistema, que é o sistema equatorial, ele é mais complexo, ele é mais elaborado. Até porque esse sistema alto-azimutal, ele é um sistema local. Então, a medição que você faz aqui, em um determinado local, não vai ser igual à medição que você faz em outra cidade, por exemplo. Eles podem ser transmutados por uma regra de geometria simples, mas eles não vão ser universais, eles não vão servir para o globo todo. Mas o sistema de coordenadas equatoriais vai. Isso vai refletir na confecção de vários equipamentos astronômicos. Por exemplo, esse telescópio que está aí do seu lado, ele tem uma montagem equatorial germânica. E equatorial por quê? Ele se baseia no equador celeste. A gente pode dizer que o equador celeste é uma projeção do equador terrestre na abóbada celeste. Ou seja, é aquele círculo que perfaz de leste a oeste, passando pelo zênite. E além disso, a partir disso a gente extrai as suas componentes. Uma que é a declinação, que é a medição em graus a partir desse círculo, desse equador celeste, em direção aos polos, sul ou norte? Na verdade, até o astro, conta-se, a partir do equador celeste até o astro,
Na direção dos polos. Na verdade, não na direção. Ele pode obter, na verdade, Alexandre, uma configuração positiva ou negativa. Ele pode ter 90 graus positivo, caso ele aponte para o sul, ou, na verdade, positiva para o norte e negativa para o sul, né? Mas sempre contando a partir do equador celeste, que, eu repito, é uma projeção do equador terrestre na abóbada. Ou, de forma mais simples, é aquela linha que vai, uma linha circular que vai do leste a oeste, passando pelo zênite. A outra medida é a seção reta, ou seja, ela é medida em horas, sim, em um dado universal, do astro até o equinócio de março, que acontece em março. Então você mede do astro até o centro do Sol no equinócio em março. Ou seja, para uma medição noturna corriqueira, você não vai fazer esse cálculo elaborado, você pode fazer um cálculo local e, por uma regra matemática simples, a gente consegue transmutar esse dado local para um sistema universal. Ou seja, localmente a gente vai medir a projeção, não a projeção, a distância em graus, na verdade, a angulação em horas, não em graus, a angulação em horas do astro até o zênite. Ou seja, se ele estiver exatamente no horizonte a leste, ele vai demorar cerca de 6 horas até atingir o zênite. Ou seja, a sua medição de acessão reta vai ser de 6 horas. Combinado com a declinação medida a partir do equador celeste, a gente vai ter essas duas componentes e assim vai determinar a posição do astro. Claro que a gente tem que anotar a hora do dia e a data para fazer uma medição com mais precisão. Esse sistema equatorial, ele é equivalente às medidas de longitude e latitude terrestre, né? Isso vai implicar em uma outra consequência. Porque, apesar de ele ser mais complexo, ele traz mais informações, ou melhor, ele traz uma informação universal que eu posso usar a qualquer tempo, sem nenhum problema, ao passo que as coordenadas altas imutáveis, elas são mais simples para localizar um astro. Enquanto nas equatoriais eu preciso ter no meu equipamento um terceiro eixo chamado de eixo polar, e ele deve estar alinhado paralelamente ao eixo de rotação da Terra, no altazimutal não. A sua montagem é mais simples, já que ele tem 2 eixos de rotação. Isso traz algumas complicações, como você experimenta durante sua observação noturna, né? No caso do acompanhamento. Isso, tem que estar constantemente, a pessoa tem que estar constantemente corrigindo a posição do astro com o telescópio, devido ao movimento de rotação da Terra. Ou seja, e para otimizar essa observação, a gente tinha que motorizar o seu telescópio em 2 eixos, ou seja, tanto no eixo horizontal, quanto no eixo que regula a altitude. Ou seja, a configuração de motorização ela é mais complexa nesse sistema. Ao passo que na motorização equatorial, a gente basta motorizar o instrumento em um dos eixos, que é o eixo de acessão reta. E calibrando ele para que ele gire e ele dê uma volta completa em 24 horas, a gente consegue, calibrando a declinação, acompanhar o astro por toda a noite de um modo muito mais simples, embora o alinhamento e o preparo para fazer a observação com o instrumento que utiliza esse sistema de coordenadas equatoriais seja mais demorado. Mas aí é daí que você tira os prós e os contras. Quer dizer, a equatorial é mais sofisticada que a montagem altazimutal, ou seja, o sistema equatorial é mais importante que o sistema altazimutal? Nem sempre. Os maiores telescópios hoje da Terra, o VLT, que se encontram lá no Cerro Paraná, que pertence ao ESO, eles trabalham no sistema de coordenadas equatoriais. No entanto, para realizar uma fotografia ou realizar uma espectroscopia de alta resolução, ele tem que fazer uma correção no instrumento de medição, já que quando a gente utiliza esse sistema de coordenadas no meu equipamento, ele vai, apesar de eu conseguir uma guiagem perfeita, ele vai conseguir tracejar o movimento durante a noite do meu astro,
ele vai dar uma rotação de campo. Ou seja, então eu tenho que compensar essa rotação de campo rotacionando na velocidade sideral a câmera ou o detector que eu estou utilizando. Já na montagem equatorial, isso não é necessário. No entanto, tem outro porém. Isso vai depender do peso do meu equipamento, do tamanho do meu equipamento, já que as montagens equatoriais ou sistemas mecânicos que trabalham com esse tipo de montagem, eles são muito mais complexos e muito mais pesados de se trabalhar. Ou seja, para equipamentos muito grandes, fica inviável construir um sistema equatorial para acompanhamento, dado o desenvolvimento computacional e os sistemas logísticos e softwares, etc., que a gente dispõe hoje, o que não era possível antigamente, né? Eu acho que com isso a gente encerra o debate de hoje acerca desse tipo de coordenada. E mais para frente, quando a gente for tratar de instrumentação, a gente vai dizer os prós e os contras de cada montagem. O que deve ser levado em consideração ao se adquirir uma montagem equatorial, ao se adquirir uma montagem alta-azimutal. Os tipos de vantagem e desvantagem, assim como a gente vai falar posteriormente de cada tipo de ótica, seja ela reflexiva, refrativa e etc. Então, vamos postergar esse debate em mais alguns capítulos, tratando de mais assuntos de astronomia, não só falando de instrumentação, não só falando de coordenadas celestes, mas avançando em algumas partes da astrofísica, em algumas partes da cosmologia e trazendo isso ao debate num nível linguístico acessível para que o público em geral possa compreender a nossa mensagem. Também abordar a astronomia amadora, porque muitas pessoas carecem de aprender sistemas coordenadas ou aprender também a localização dos astros ou saber o que astro observar ou para onde apontar o seu telescópio, pois muitos adquirem o seu telescópio, mas não sabem o que observar. Por exemplo, uma pessoa com pouco conhecimento de localização de objetos no céu só vai ter tipo a Lua e os planetas para observar, mas vai perder toda uma gama de corpos celestes de céu profundo ao qual ele poderia fazer observações interessantes. Exatamente. Então, e vale mais salientar que acho que uma das poucas áreas do conhecimento científico em que o amador ele contribui também para o progresso do desenvolvimento. Consegue fazer descobertas. Exatamente. E eu acho que é uma das poucas áreas ainda que o astrônomo amador, o amador dessa ciência, ele consegue fazer algum complemento, não só os profissionais com equipamentos caríssimos de milhões ou bilhões de dólares. Então, com isso a gente encerra esse debate de hoje e ficamos por aqui e até a próxima.